Por que os cientistas ainda não conseguiram fazer vida no laboratório? Quão próximos eles estão de conseguir esse feito? Talvez esse título e essa abertura venha como uma surpresa para alguns dos senhores. Porque se você for ler a literatura leiga, as notícias sensacionalistas, a vida já foi feita no laboratório, ou estamos muito próximos de conseguir fazer. Os cientistas que trabalham com a origem da vida compreendem perfeitamente ou muito próximo da perfeição o que estava lá ocorrendo na Terra primitiva quando a vida surgiu, uma única vez. A realidade, senhores, é um pouco mais nebulosa. A verdade é que os cientistas jamais fizeram nenhuma vida em laboratório. Se tivessem feito, teriam ganhado o Nobel e estariam em todos os jornais. Não o fizeram. Pior ainda, os cientistas não fazem a menor ideia de como a vida surgiu há 3,8 bilhões de anos atrás. Existem aí modelos estes que são lixo. Quem disse isso não sou eu, mas, por exemplo, James Tour, um dos maiores químicos orgânicos do mundo, que faz nanomoléculas em seu trabalho, que detém 25% das patentes da sua universidade. Ele já foi a público várias vezes para expor essa conversinha fiada de alguns cientistas do origem da vida de que estamos próximos de compreender como a vida surgiu. Não, nós não estamos e eles não entendem absolutamente nada. E qual é o problema aqui? O problema, senhores, é porque para você ter vida, o mínimo necessário, pelo que nós compreendemos da biologia, é uma única célula, como por exemplo uma bactéria. Acontece que a bactéria mais simples, que não é simbionte ou parasitária, que é de vida livre, tem, só do ponto de vista genético, alguns milhares de pares de base de DNA, 1.200 genes, uma membrana glicoproteica que é semipermeável para que haja troca de nutrientes, para a bactéria eliminar os seus dejetos. É necessário um sistema de replicação de DNA, máquinas moleculares, produção de energia, ATP. Alguns cientistas, ao longo dos anos, tentaram estimar qual seria o mínimo gene set para uma célula. Ou seja, se você for removendo todos os genes que não são supostamente essenciais, o que sobra? Assumindo condições perfeitas em laboratório, comida infinita, assumindo-se nenhuma pressão ambiental, estimou-se por volta de 250 genes. Mas para os senhores que não são reducionistas, os senhores sabem que não basta ter apenas DNA. Como eu disse, a célula precisa de uma membrana glicoproteica, ela precisa do maquinário. O correto não é dizer, como dizem por aí, que o DNA é o código da vida, que é ele que produz a vida. Não. São células que produzem células. Não é o DNA que faz a célula. Você já tem, desde o início, a formação de uma célula. Somente células produzem células. O DNA está à disposição da célula e não o contrário. É a célula que escolhe quando o DNA será ou não será expresso. Se isso é difícil de compreender, pense no seu próprio corpo. Nós temos centenas de tipos diferentes de célula. Você tem células musculares no seu coração, você tem neurônios. São células distintas. Porém, o DNA presente no núcleo dessas células é o mesmo. Então, isso mostra que o reducionismo genético é falso. Então, para se gerar vida lá na Terra primitiva, é necessário uma célula funcional inteira, com os seus mínimos 250 genes. Ou melhor, uma vez que isso foi calculado ou estimado para uma célula em condições perfeitas, pode ter certeza
que há 3,8 bilhões de anos atrás as condições não eram perfeitas. Mas Rômulo, e o experimento do Oparin, e eu não sei o quê, não fizeram aminoácidos no laboratório? Senhores, primeiro que se questiona até o quão similar as condições ali geradas no laboratório eram se comparadas com a Terra primitiva. Parece que alguns dos elementos ali presentes não existiam na quantidade necessária na Terra primitiva. Mas ainda que fosse uma perfeita representação, a formação de aminoácidos não está próximo da vida em ordens de magnitude. Para aqueles que entendem de filosofia, há uma distinção ontológica entre não vida e vida. Mas vamos ignorar a filosofia por um momento. Aminoácidos são bloquinhos que formam proteínas. Eles não fazem nada. Ah, mas e o RNA? Não se fala aí o seu youtuber favorito, ateu, evolucionista, que você deve assistir? Ele não fala do mundo de RNA? RNA, senhores, não faz nada. Ele tem, talvez, uma pequena capacidade catalítica, mas a molécula de RNA é extremamente instável e, por si só, ela não faz nada. Ela é tão instável que a picadinha que alguns dos senhores tomaram aí contra o vírusinho da gripe, por ser uma picada de RNA, esse RNA teve que ser modificado em laboratório para torná-lo mais estável, para que ele não se degradasse no seu corpo. Nós estamos falando, né, de uma degradação que ocorreria do local da injeção até a sua célula. Na Terra primitiva, você tem um ambiente extremamente hostil. Você acha que um RNA se formaria espontaneamente e permaneceria lá? E se fosse o caso, e daí? Então a verdade, senhores, é que nós não estamos nem um pouco próximos de compreender como a vida se originou, e muito menos fazê-la em laboratório. E tente aproximar um darwinista ateu, seu amigo aí de YouTube, e questione-o sobre a origem da vida. Eu tenho certeza absoluta, porque eu fui ateu, e isso é comum entre todos os ateus evolucionistas, eles vão dizer, isso não é problema meu. A origem da vida é um problema da química, porque a evolução ela trata de variação de frequência alélica ao longo do tempo, então já é necessário uma célula se vir em químicos. Que conveniência! Porque se for demonstrado que causas materiais não podem, nem mesmo em princípio, ou se você quiser ser aí puramente empírico, do ponto de vista probabilístico, gerar vida, e o seu materialismo não consegue explicar então a vida, então o seu materialismo como um todo ruim. Aí você vai dizer o quê, meu amigo ateu? Que a vida surgiu porque um ET criou essa vida? Ou Deus existe, criou a vida, mas aí parou de mexer no mundo e a coisa tocou o barco daí para frente sozinha? Como funciona isso? Se você abre uma concessão para a origem da vida, toda o seu alicerce aí da sua visão de mundo rui. É por isso que eles gostam de ignorar. Não é problema meu. O problema é tão sério que Eugene Konin, o biólogo mais citado do mundo, sugeriu que tem que haver multiversos. Porque do ponto de vista probabilístico, você gerar uma célula inteira espontaneamente é impossível. Não há recursos. A probabilidade seria menor do que o número de átomos no universo. Então tem que haver multiversos de forma a aumentar os recursos probabilísticos. Esse tipo de idiotice é publicada. Como eu disse, Eugene Konin é o biólogo mais citado do mundo. Então vejam que há um problema sério. E há um problema de desinformação e mentiras. Porque o pessoal lá da origem da vida, por exemplo, Lee Cronin, que é outra pessoa, tá? É um britânico, falou há alguns anos atrás que precisavam de mais alguns anos e fariam vida no laboratório. Não fizeram. Ele publicou um artigo agora recente, não sei se na Science ou na Nature, horroroso. Usou um modelo matemático
que um cara de Oxford, que é ateu, vai assistir a entrevista dele com, eu me esqueço o nome dele agora, mas procure por James Tour e Lee Cronin, os dois já debateram agora recentemente em Harvard, e você verá, os caras não sabem do que estão falando. Então, senhores, agora o Rômulo cientista se afasta e entra o Rômulo filósofo amador. A realidade, senhores, é que é impossível gerar vida no laboratório. E é impossível que por processos materialistas, a partir da química, uma célula tenha surgido. Porque isso é um salto ontológico que não pode ser vencido por causas materiais, acidentais. Somente uma célula pode gerar outra célula. É necessário uma forma substancial já presente de uma bactéria ou uma cianobactéria, o que quer que seja. E óbvio que o cientista não tem o poder de dar a forma substancial à matéria inanimada, muito menos os próprios compostos inorgânicos. Então, senhores, nada temam. Deem risada. Fiquem observando os grandes enunciados feitos por esses cientistas que se dizem mais inteligentes que você. Vejam eles dizer que estamos muito próximos. Daqui uns 3 anos conseguiremos fazer isso daí. Conseguiremos fazer vida no laboratório. Compreenderemos de forma completa como a vida se originou. Dê risada. Pegue a sua pipoca. Assista. Porque eles não o conseguirão explicar. E os ateus evolucionistas continuarão fugindo do problema, dizendo que não é problema deles. Eu espero que alguns dos senhores tenham a honestidade intelectual de reconhecer o problema. E quem sabe, talvez algum gênio aí dos comentários possa me dizer como uma célula com 250 genes, todo o aparato molecular, o ribossomo, a produção de ATP, né, ATPase, a membrana semitransparente, semipermeável, de glicoproteica, etc. Como isso aí se deu passo a passo. E aí você vai lá coletar o seu prêmio Nobel depois que você acabar aí a sua explicação. Então, tenham um excelente domingo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.